Pessoal, continuando então aqui para a terceira etapa, que é a parte de metodologia ou procedimentos metodológicos, né? Cada revista tem uma sugestão para como a gente pode intitular essa etapa aqui, né? Eu gosto sempre de colocar metodologia, a menos que a revista ou que o periódico tenha algum tipo de sugestão de nomenclatura apropriada para aquela publicação, né? Mas, em linhas gerais, eu gosto de adotar a palavra metodologia. Então, aqui a gente tem alguns tipos de. Nós temos alguns itens, né? Que eu sempre sugiro para a gente não se perder nessa etapa, né? Aqui eu coloquei essa parte em amarelo, porque ah, fica estranho você sair do 3 e pular para o 3.1, por tipo de pesquisa, sem nenhum tipo de contexto aqui, né? Então, eu gosto de sempre incentivar ao escritor a colocar aqui a importância da pesquisa na vida acadêmica, de maneira geral. Não é grande, não. Isso aqui, sei lá, 6 linhas, 8 linhas, né? Em 2 parágrafos. Nada muito extenso, só um aspecto introdutório mesmo, né? Vamos olhar ali para ver se as meninas usaram. Elas nem usaram aqui, na verdade, elas nem usaram a divisão, ó. Elas colocaram um texto único aqui. Mas eu gosto de dividir para não se perder. E pelo que eu estou vendo aqui, elas se perderam um pouquinho porque elas retomaram o assunto da abordagem do estudo aqui no final e do tipo de pesquisa ali no final. Ó. Então, muito importante seguir esse caminho para não se perder. Né? Mas aqui nesse primeiro parágrafo, eu percebo claramente que é justamente o texto que poderia se colocar ali no contexto introdutório entre a metodologia e o tipo de pesquisa. Ó. Porque aqui elas falaram sobre o conhecimento científico, o caminho do pensamento considerando a investigação, né, a questão dos procedimentos formais e as técnicas de reflexão. Aqui ela também ela pontua então que todo esse arcabouço científico se dá para a finalidade desse trabalho, e ela aponta aqui de novo sobre o objetivo do trabalho, né? Então, se eu fosse separar em itens, eu colocaria isso aqui que eu acabei de selecionar aqui, ó. Eu pegaria isso aqui e colocaria aqui. Daria certo, né? Por quê? Porque logo em seguida elas começaram a falar sobre o tipo de pesquisa, né? A pesquisa, ela colocou aqui que a pesquisa tem um caráter exploratório. Esse caráter exploratório é um tipo de pesquisa, né? Então, ele viria justamente aqui no tipo de pesquisa. Ó. Então, veja, quais são os tipos de pesquisas mais comuns que nós vamos ter entre vocês, né? Entre os estudos de vocês. A pesquisa exploratória, a pesquisa exploratória, ela vai estar presente na maior parte dos estudos. Eu não digo em todos, porque cada pesquisador, e aqui eu estou apontando vocês como pesquisador, cada pesquisador vai ter a noção de que necessita ou não de ter um aparato de conhecimento sobre aquele assunto que será abordado. Vou dar um exemplo. Quando eu comecei a fazer a minha pesquisa doutoral, que é a minha penúltima qualificação, eu estava querendo fazer um estudo sobre créditos de carbono. E na época eu estava muito engajado com as questões ambientais, eu era inclusive coordenador de um curso superior na área ambiental, eu estava muito engajado com isso, e eu queria falar sobre crédito de carbono, que estava muito em voga, estava assim, nascendo. Isso foi em 2009 para 2010. E
E aí eu tinha um relacionamento bom com o Naturatins naquela época, e tinha uma empresa de consultoria, a TNC, que era uma grande parceira do Naturatins em projetos ambientais, junto com a Universidade Católica do Tocantins, onde eu também tinha vínculo empregatício naquela época, e eu tive a oportunidade de conhecer o presidente dessa instituição, da TNC, que era o Henrique. E aí eu troquei uma ideia com o Henrique, eu já tinha apresentado o meu projeto para a universidade, que eu queria falar sobre crédito de carbono, e aí eu comecei a trocar uma ideia com o Henrique e da TNC, e falei o seguinte: Henrique, eu quero trabalhar a minha pesquisa de doutoramento em crédito de carbono. Ele falou: nossa, Flávio, que legal, não sabia que você gostava dessa área de economia. Eu falei: não, mas eu não gosto de economia mesmo, não. Eu quero falar sobre gestão ambiental, eu quero falar sobre recursos naturais, eu quero falar sobre que espécies que estão sendo regulamentadas pelo Naturatins para crédito de carbono, né? Eu quero trabalhar a flora nesse sentido, de conhecer a densidade das árvores que vão ser credenciadas para as instituições regularizarem as suas áreas para vender crédito de carbono. Eu não quero mexer com economia, não. Ele falou: não, crédito de carbono é economia, porque está sendo inserida na bolsa, então a negociação vai ser diferente. Eu falei: não, Henrique, eu não quero ir por esse caminho, não. E aí, gente, eu mudei totalmente o foco da minha pesquisa por conta do meu diálogo com o Henrique, da TNC. Então, com base em muito diálogo, ele me mostrou que mais cedo ou mais tarde, mesmo trabalhando sobre o foco ecológico, né, da flora, eu ia ter que abordar sobre o aspecto econômico, porque eu ia tratar sobre neutralização de carbono, créditos de carbono e passivo de carbono. Eu ia ter que tratar sobre esses assuntos, então eu ia ter que falar sobre economia no meu trabalho mais cedo ou mais tarde. Eu falei: não, não vou para essa área aí não, porque essa área, posso tropeçar nessa área aí, né? A questão é que pesquisa exploratória é exatamente isso. Pesquisa exploratória, pessoal, a gente tem que entender que quando a gente não sabe muito sobre determinado assunto, nós temos que buscar conhecimento. Quando a gente busca esse conhecimento, nós temos alguns objetos para a gente entender essa área de conhecimento. Um desses objetos pode ser a pesquisa bibliográfica. Um desses objetos pode ser uma entrevista. Um desses objetos pode ser pesquisas na rede. Então, mas esse esforço de buscar conhecimento de um assunto que a gente tem pouco, nós intitulamos de pesquisa exploratória, né? Agora, para o processo de escrita, né, de análise, se eu não estou enganado, a maior parte de vocês vão utilizar a pesquisa bibliográfica. A maior parte de vocês vão utilizar a pesquisa bibliográfica no campo de estudo, mas nem todos vocês vão utilizar a pesquisa exploratória, né? Mas é interessante saber disso, né? O que é pesquisa exploratória? Se você fez uso, a pesquisa bibliográfica provavelmente todos vocês vão fazer, porque faz parte da essência do trabalho científico. A pesquisa documental nem todos vocês vão utilizar, né? Mas o que é a pesquisa documental? É quando você utiliza o regimento de alguma organização, o estatuto de alguma organização, os documentos arquivados de fluxograma, organograma, procedimentos de alguma organização. Então, quando você tem acesso a esse tipo de instrumento, de documento propriamente dito, você está fazendo uma pesquisa documental. Se você vai fazer análise de algum tipo de documento desse, né, você está fazendo uma análise documental. Se você vai estudar uma instituição que tem um planejamento estratégico e você vai estudar o plano estratégico propriamente dito, você está fazendo uma pesquisa documental, né? Já a pesquisa descritiva, ela tem uma característica de
pesquisa primária, né? De descrever um cenário. Então, você vai descrever um cenário por meio de uma pesquisa de campo, por meio de uma pesquisa de observação, por meio, como que você vai fazer essa, por meio de um experimento, né? Que não acontece muito na nossa área, na área de ciências sociais aplicadas, mas acontece muito na área de agrárias e ambientais, né? Os experimentos, né? Então, são pesquisas descritivas, pesquisas com dados primários. Então, toda pesquisa com dado primário, ela é antes uma pesquisa descritiva. Então, ela vai ser uma pesquisa descritiva e pesquisa de campo, ou ela vai ser pesquisa descritiva e pesquisa de observação, ou ela vai ser uma pesquisa descritiva e uma pesquisa experimental. Então, aqui você tem o momento de falar sobre tipo de pesquisa, que é diferente da abordagem do estudo. Então, o tipo de pesquisa aqui que você vai utilizar é importante se você perceber espaço textual no seu artigo. O que é perceber espaço textual? Se a hora que você chegar até na parte de metodologia, você não tiver muitas páginas já escritas, você pode explorar cada uma delas teoricamente, e não somente falar que vai usá-las, né? Então, vamos ver aqui como que as autoras trataram isso aqui, né? Então, aqui elas falaram sobre a importância da pesquisa, né? Aqui falando um pouquinho sobre o objetivo do trabalho. Então, aqui elas mencionaram que vão utilizar o caráter exploratório, né? Que a pesquisa vai ser empírica, né? E aqui ela dá uma base sustentada de um autor dizendo sobre o caráter exploratório e o caráter da pesquisa empírica. Ela não definiu, elas não definiram aqui o que é pesquisa empírica, ela só comentou o que a pesquisa empírica faz. E elas também não definiram o que é pesquisa exploratória, ela só mencionou que vão utilizar a pesquisa exploratória. Então, se o seu trabalho tiver espaço, você pode citar o que é pesquisa exploratória e o que é pesquisa empírica. Pesquisa empírica para Marconi Lakatos é. Então, isso você pode fazer se o seu trabalho tiver espaço para isso, né? Continuando aqui. Deixa eu só ver uma mensagem que eu recebi aqui no meu celular rapidinho. Só um instantezinho, mais um minutinho aqui, pessoal. Bom, então aqui é interessante, se você tiver fôlego e tiver espaço, você pode definir, né? Aqui ela mencionou, elas mencionaram que utilizaram a pesquisa bibliográfica, né? Mas não tiveram espaço para definir, né? Elas só mencionaram ali com base... Só um pouquinho. Então, aqui nesse momento, depois de ter explicado os tipos de pesquisa, aí nós entramos na parte de falar sobre
a abordagem do estudo, né? Depois que nós falamos sobre todos os tipos de pesquisa, agora nós vamos falar sobre a abordagem do estudo. Ó. A abordagem do estudo pode ser qualitativa, pode ser quantitativa, ou pode ser as duas. No contexto de vocês, eu até sugiro que seja ou quali ou quanti. Porque se for quali quanti, vai exigir mais ainda, mais páginas, né? Mais fontes de análises, né? Então, eu até sugiro que seja somente quali ou que seja quanti. Quando vai ser quali? Né? Vai ser quali quando você optar por algum tipo de estudo, de entrevista ou análise documental, né? Esse tipo de estudo vai caracterizar estudo qualitativo, né? Quando que vai se caracterizar estudo quantitativo? Quando você tiver que fazer algum tipo de levantamento, né, com vários tipos de objetos, né, várias pessoas respondendo um questionário, por exemplo, né, ou a um formulário. Então, nesse contexto, você teria um estudo quantitativo, né? Agora, o quali, ele é um estudo sem amostrar, sem população propriamente dita, né? E o estudo quali, ele trabalha mais com objeto de estudo, um objeto menor, né? Já o estudo quantitativo, nós temos que começar a falar sobre população, amostra e amostragem, né? E o quali e quanti são os dois mesmo, né? São as duas formas. Então, você vê que aqui tem um espaço reservado para quali e tem um espaço reservado para quanti. Só mais um pouquinho. Bom, vamos olhar ali como que elas trataram esse assunto. Então, veja, aqui elas descreveram como que elas fizeram para fazer o levantamento do estudo. Então, dá para ver que foi feito um levantamento por meio dos portais de busca de periódicos da ANPAD, na quais temáticas sobre gestão de pessoas e governança foram escolhidos, né? Então, análise bibliográfica, considerando que são documentos de uma instituição que divulga pesquisas, pode se caracterizar também como uma análise documental, mas aqui elas não enfatizaram isso, enfatizaram somente a pesquisa bibliográfica, né? Então, para vocês verem o seguinte, elas fizeram uma abordagem somente lá no final, ó, só lá no final. Ah, abordaram também, pesquisa documental aqui, ó. Lá no final, elas misturaram ainda um pouquinho da abordagem quali e da pesquisa documental. Misturou um pouco das duas. Por isso a importância de se seguir esse roteirinho, para você não misturar tipo de pesquisa com abordagem, né? Ah, pode falar, Eliandro. Professor, eu acho que eu fiz isso. Eu estou fazendo o pré-projeto aqui. Sim. Eu jogar aqui no chat aqui, o senhor pode olhar, assim, só a título de exemplo mesmo, porque eu acho que eu fiz essa mistura aí que o senhor. Pois é, então assim, dá tempo ainda de separar, tá vendo? O quão é importante separar, você ter o momento de falar sobre tipo de pesquisa, o Olha momento só, de você falar sobre abordagem. Ó, eu joguei isso aí. Eu acho que ocorreu isso, né? Eu fiz uma sim, mistura aí de método com abordagem. abordagem, então assim, tem que separar, tem que ficar separadinha. Por quê? Porque a gente não pode pensar só agora no âmbito da nossa entrega do objeto aqui para passar na disciplina. A gente tem que pensar que isso aqui nós vamos submeter para frente, alguém vai analisar isso aqui e vai ver que está tudo misturado, né? E aí essa pessoa pode barrar a publicação por isso, porque entendeu que não houve um desenrolar cronológico conteudista, né? O método, né? né? Então, por fim, ó, depois que a gente fala sobre tipo de pesquisa, abordagem do estudo,
Aqui faltou ainda algumas coisas que eu poderia ter colocado, ó. Poderia ter colocado aqui instrumento de coleta de dados, né? Mas para enxugar, nós colocamos isso. Então, a forma de análise, eu vi aqui rapidamente que elas colocaram, né? Elas fizeram a análise de conteúdo, né? Que é uma característica da forma de análise de estudos qualitativos, né? Então, a análise de conteúdo ela é uma característica bem latente de estudos quali. Então, o que é a análise de conteúdo? Você vai fazer uma descrição daquilo que você percebeu nos documentos, uma descrição daquilo que você percebeu de assuntos comuns entre os artigos, que é o caso delas, respaldando isso, colocando de pé com teoria, né? Então, colocando mais teoria ali para ratificar ou retificar aquilo que foi observado, né? Então, elas utilizaram, deixaram claro aqui que utilizaram a análise de conteúdo como forma de análise dos resultados, né? Que é a forma de discussão dos resultados. Elas utilizaram o método da análise de conteúdo, né? Então, assim, o que daria mais para dividir aqui? Depois da abordagem do estudo, aqui, ó, o que seria interessante é colocar objeto de estudo, quando é estudo quali, coloca objeto de estudo, ou população, amostra e amostragem, quando o estudo é quant. Um ou outro, certo? Um ou outro. E aí, se for o objeto de estudo, você vai descrever o seu objeto de estudo. Você vai falar sobre o seu objeto de estudo, quais são as características do seu objeto de estudo. Se for população, amostra e amostragem, você vai colocar qual que é a população a ser considerada, né? Para você fazer o cálculo amostral e aí mostrar o tipo de amostragem que você vai escolher, né? Eu não vou explicar isso aqui porque não é o caso, mas se alguém tiver dúvida depois, a gente discute isso, para quem for para a população amostra amostragem, né? Agora, quem for para objeto de estudo, é só colocar o objeto de estudo aqui mesmo, escrever sobre a pró-reitoria, quantos funcionários tem na pró-reitoria, está vinculada a qual órgão direto, né? Como é o caso do Kaique aqui, né? Que vai falar sobre uma pró-reitoria aqui na universidade, né? Vai ser o objeto de estudo dele. Aqui também, depois, você pode colocar instrumento de coleta de dados. Coleta de dados, para ficar mais completinho ainda, né? Qual que é o instrumento de coleta de dados? Vai ser roteiro para estudos qualitativos e vai ser formulários ou questionários para estudos quant, né? Então, se você escolher estudos... Então, esse documento eu vou até subir depois para vocês ali, para ficar mais completinho, né? Deixa eu rachurar aqui. Esse está mais atualizado hoje. Esse aqui vai estar mais atualizadinho, porque a gente está fazendo um complemento aqui, né? Então, aqui 3.3, 3.4, aqui acaba ficando 3.5, né? A forma de análise. Então, se for estudos... como que está aqui? Vou pintar aqui também para não ficar confuso. Então, formulários ou questionários para estudos quant, e vai ser roteiro para estudos quali. Veja só, provavelmente o Kaique aqui, ele não vai fazer um questionário para descobrir os impactos, quais são as teorias de Fayol presentes na pró-reitoria. Ele não vai fazer um questionário com pergunta fechada. Provavelmente, ele vai ter 2 roteiros. Ele vai ter um roteiro de entrevista, né, que ele vai ter uma pergunta, que ele vai entrevistar alguém, perguntas abertas, né, bem elaboradas, com base em cada tema que ele achar lá dentro de Fayol. E aí ele pode também fazer observações documentais do que a pró-reitoria tem. Então ele vai precisar de um outro roteiro. Mas nesse outro roteiro ele não vai fazer pergunta.
ele vai fazer tipo um checklist, se tem ou não tem, para ele ir observando. E aí ele pode fazer até um quadrinho depois, né? Está presente em partes, não está presente, né? Então ele tem ali dois tipos de roteiro, um para entrevista e um outro tipo um checklist para constar se tem ou não tem, como se fosse uma checagem. Compreende, Kaique, que eu estou abordando aqui? Já fazendo a sugestão para o método? Sim, era justamente isso que eu estava pensando mesmo, nesse checklist, e então avaliar se é presente ou não presente. A Sim, questão da pergunta aberta também é uma boa dica que você está dando aí. sim. Então, o instrumento de coleta de dados para roteiro, ou ele é aberto, e aí a gente chama de estruturado, quando o roteiro é aberto com perguntas bem elaboradas. A gente fala que é um roteiro estruturado, com perguntas abertas bem estruturadas, né? Você acredita que no departamento é presente isso e aquilo outro? Não precisa falar que é de FIOL, né? Então você faz ali um roteiro com 15 perguntas, com perguntas abertas bem feitas, a gente chama isso de roteiro estruturado. Agora você pode ter um roteiro não estruturado. O que é roteiro não estruturado? Só de temas para você fazer checagem, né? Então, mas ambos roteiros são características de instrumentos de coleta de dados de abordagens qualitativas. Já estudos quantitativos têm perguntas fechadas, é um instrumento de coleta de dados com perguntas fechadas, questionários com perguntas fechadas, com alternativas de múltipla escolha, única escolha, ou com escalas de Likert, escalas itemizadas, escalas de Tolstorn, né? Enfim, com vários tipos de escalas, né? Provavelmente vocês têm uma matéria que fala sobre isso, ou já tiveram. Mas se não tiver, a gente pode também discutir isso na hora da orientação sem problema algum, tá? Mas, na minha opinião, a maior parte de vocês, se não todos, vão utilizar estudo qualitativo. Posso estar enganado, né? E a forma de análise aqui já falamos, né? No caso de estudos qualitativos, será análise de conteúdo, né? Vou colocar aqui quando for estudos quali. Quando for estudos quali. E análises estatísticas ou por levantamento, né? Considerando ainda métodos. Vou tirar aqui, diminuir um pouquinho também. Considerando ainda métodos por análise, vai ficar duas análises aqui, mas vai ser o jeito de deixar. Análise de coeficientes, exposições gráficas, tabelas e etc. Então, isso quando for quant. Então, quando for quant, você vai ter esse tipo de análise, né? Análise estatísticas, por tabela, por gráficos, né? E quando for quali, você vai ter análise de conteúdo. Né? Quando for um é de uma forma, quando for do outro é de outra forma, né? Tá claro isso aqui, gente? Sim, ficou claro. Ficou claro? Deixa eu tirar esse aqui de vermelho e colocar tudo em preto para a gente seguir um padrão aqui, né? Então tá. Agora indo aqui para análise dos resultados, né? Uma coisa interessante é sempre pensar em temáticas na discussão dos resultados. Sempre pensar em temáticas, né, a serem discutidas. Deixa eu ver como que as meninas fizeram a análise aqui dos resultados dela. Pronto, ó. Ela colocou a primeira temática. Análise da distribuição dos artigos. É a primeira temática. Então, aqui ela foi levantando os autores, né, os títulos e as esferas dos artigos e o ano aqui, tá? Ela chamou ali, então, essa etapa aqui de análise de distribuição dos artigos. Ela chamou um outro aqui, análise da governança sobre a perspectiva da gestão de pessoas, que ela já falou sobre isso lá no referencial teórico, né? Mas aqui ela vai falar de outra perspectiva, agora de uma perspectiva analítica, né? Então, ó,
ela vai tomar como base alguns artigos para discutir sobre isso, né? E vai falar um pouquinho sobre essa temática. Acredito que acabou, dada a quantidade de elementos que ela escreveu. Ó. Então, o que você tem que considerar é que, para análise dos resultados, você tem que considerar temáticas a serem analisadas. Desculpa. Então, ó, temáticas que poderiam também ter sido, aqui, ó, temáticas que poderiam ter sido exploradas no referencial teórico, né? Mas que você não conseguiu explorar com tanta propriedade, porque faltou espaço, faltou linhas, né? Ou mesmo temáticas semelhantes, mais aprofundadas. Quando isso vai ocorrer? Quando o estudo for quali. Quando o estudo for quali, do ponto de vista de pesquisa bibliográfica. Porque quando for de pesquisa documental, você vai tomar como base a análise do documento. Aí você vai criar temáticas que você está identificando dentro do próprio documento que você está analisando, né? Então, aqui é importante a gente ter isso bem definido, de que a análise dos resultados, a discussão dos resultados, tem que ser analisados sobre a perspectiva de temáticas. Deixa eu abrir aqui o outro artigo que está postado, que eu acredito que tem isso lá, né? Vou abrir aqui, quero ver se é esse aqui que fala sobre direito ao esquecimento. Tá, é esse aqui, ó. Vamos lá para a análise dos resultados. Então, ó, ele abordou aqui conceitos e abordagens sobre direito ao esquecimento, né? Direito ao esquecimento sobre a perspectiva crítica dos direitos humanos. Isso referencial teórico. As tecnologias da informação e as suas relações sobre a liberdade de expressão. Aí que tem a metodologia. Ó, seguindo o que eu propus para vocês, ó. Esse artigo aqui já está publicado, ó. Já está publicado em algum lugar. Ah, tá. Foi capítulo de um livro, ó. Esse aqui foi transformou-se em capítulo de um livro em 2021. Tá. Então, ó, tipos de pesquisa, do jeito que eu sugeri para vocês. Abordagem do estudo. Olha lá, objeto de estudo, porque o estudo foi qualitativo. Instrumento de coleta de dados, ó, seguindo a ordem que eu propus para vocês, esse artigo aqui, ó, de maneira fidedigna. Aí, a discussão do tema, olha o que a autora fez, ó. A autora, ela resgatou alguns assuntos que estavam ligados ao referencial teórico, mas que não tiveram uma abordagem muito forte. E aqui ela volta discutindo essas temáticas, porque o artigo, ele é quase que na íntegra bibliográfico, com análise bibliográfica. Então, mesmo o estudo sendo bibliográfico, ele tem discussão do tema, ele tem análise dos resultados. Que aqui não é análise de resultados, é discussão da temática, né? Porque não tem resultados para serem debatidos em termos de estudo com aplicação de roteiro ou com estudos com aplicação de questionário ou formulário. Não tem. Então, a autora preferiu colocar discussão temática do que análise dos resultados, que é uma saída muito bacana, né? Então, aqui ela retomou algumas temáticas, né? E ela foi criando algumas interrogações e debatendo, né? À luz da teoria, tá vendo? Ó? Né? Vamos ver se ela usou outra temática ou se ela usou só aquela. Ixi, ela usou só aquela. Poderia ter usado outra. Ela poderia ter usado outra, porque ela colocou 4.1, ó. Tá vendo? Então, faltou tempo e criatividade para colocar outro aqui, ó. Poderia, mais ou menos aqui, ó, ter colocado um 4.2, ó. Quando começou a falar sobre o STF aqui, ó, poderia ter falado aqui, ó, o direito ao esquecimento à luz do STJ. Poderia ter colocado aqui, ó, o 4.2. Aí ficaria duas temáticas e ela discutiria com mais divisão, certo? Do que ficar só uma temática para falar sobre toda a parte de discussão do tema.
Não ficou legal, não. Foi publicado, mas não ficou legal. Poderia ter ficado melhor. Ficou claro isso aqui, pessoal? Sim. Joia. Então, vou fechar aqui. Vou voltar aqui para a discussão. Aqui foi... Realmente, elas optaram por... No artigo aqui das nossas colegas do mestrado, elas optaram por colocar a discussão dos resultados, porque elas criaram os documentos. Né? Esse quadro aqui, por exemplo, elas criaram, né? À luz da pesquisa documental que elas fizeram aqui, ó, elaborado pelos autores, né? A análise dos referidos artigos será realizada a partir de... Será não, foi realizada, porque aqui já está no passado, né? Já está acontecendo, ou é realizada, para ficar no presente daquele momento de escrita do artigo, né? Tem que ficar preocupado aí com essa questão temporal. Então, beleza. Então, essa aqui seria a parte de discussão dos resultados. E eu coloquei um intervalo de 2 a 3 páginas, mas 2 páginas é muito pouco, viu, gente? Vou aumentar aqui, colocar de 3 a 4 páginas. 2 páginas é muito pouco para discussão. Você pode ver aqui que no resultado da Ana Carolina tem quase 5 páginas de análise de resultados. Esse aqui, ó, tem também 4 páginas, 5 páginas de análise de resultados. 2 páginas é muito pouco, né? Muito pouco, tem que ser mais um pouquinho para dar gostinho, né? Gostinho de análise, senão fica uma coisa muito superficial. Ficou claro que essa parte de discussão dos resultados? Sim, professor, ficou bem claro. Tá, beleza. Só um instante, por favor. Tá. Então, aqui agora nós vamos para a última etapa, né? Sem considerar as referências, né? Então, nós vamos aqui para a última etapa, que é a parte de considerações finais, né? A minha sugestão, sempre, para trabalhar considerações finais, é você iniciar relembrando o leitor sobre o objetivo do trabalho. Vamos ver se elas fizeram assim? Fizeram assim, ó. Este artigo buscou analisar os desafios. Vamos ver lá o artigo da Ana Carolina, para ver se ela seguiu também essa sugestão minha. Vamos lá para a última ou penúltimas páginas. Aqui está a metodologia, depois análise de resultados. Por quê? Porque é interessante a gente ver o padrão de escrita, né? Olha lá, ó. O objetivo desse trabalho foi. Então, quando a gente cria um padrão, né, a gente tem muito sucesso nas publicações. Quando a gente cria um padrão, né, um padrão do programa, um padrão, por exemplo, de orientação do professor Flávio, da professora Paula. Então, a gente cria o padrão e a gente consegue identificar isso muito fácil, né? E é claro que eu não criei isso aqui, eu aprendi isso aqui com o meu orientador, né? E aí eu vou repassando, né? E a gente vai criando um padrão e a gente comete menos erros, né? Quando a gente submete trabalhos para congressos e revistas, a gente vai aprendendo com o parecer dos avaliadores, a gente vai ratificando que a melhor forma de ser aprovado é aquele caminho, né? Então, você vê aqui que também ela utilizou, né, no primeiro parágrafo, relembrando, né, qual foi o objetivo do trabalho, né? Agora, um segundo ponto, você deve evidenciar de maneira conclusiva as teorias principais que foram discutidas no seu texto. Então, como a gente não deixa evidente objetivos específicos, qual é a sugestão? A sugestão é você pegar as temáticas principais. Como assim as temáticas principais? Aquelas que foram abordadas ou na análise de resultados ou no referencial teórico. E aí você vai falando de cada uma delas, de maneira geral. Quer dizer, 3 linhas para cada uma delas. Você fala 3 linhas
sobre as suas considerações sobre governança pública, 3 linhas sobre suas considerações sobre a gestão estratégica de pessoas no setor público, né? 3 linhas sobre análise da distribuição dos artigos, 3 linhas sobre a análise da governança, sobre a perspectiva da gestão de pessoas. 3 linhas sobre cada uma delas. Então, você reforça sobre o aspecto conclusivo, cada uma dessas etapas. Ok? E, por fim, você faz o fechamento com as suas palavras sobre o que você achou de todo o texto, né? Não, com cuidado. Na verdade, esse cuidado a gente tem que ter durante todo o trabalho, né? A conjugação verbal na terceira pessoa ou na primeira pessoa. Na primeira pessoa é mais ruim ainda. Na terceira pessoa a gente vê muito. Mas é importante você desconsiderar a primeira e a terceira pessoa quando você está fazendo análises de contexto, por exemplo. Percebemos, não é percebemos, percebe-se. Então, você põe na impessoalidade porque é uma linguagem científica, né? Então, aqui nessa última dica que eu coloco aqui de como escrever as considerações finais, eu coloco aqui que você deve ter o seu momento de achismo. O seu momento de falar aquilo que você gostaria de ter falado e não falou. Só que tomando muito cuidado com o eu. E conjugando na primeira ou na terceira pessoa. E sim, o esforço para trabalhar sempre na impessoalidade. Né? Então, aqui, eu coloquei considerações 2 páginas, mas não necessariamente precisa, pode ser de 1 a 2 páginas. Considerações finais com 1 página, com 80% de 1 página, sabe? 1 página, 2 páginas, né? Então, isso aqui tá de bom tamanho, não precisa ser também 1 página só, né? Deu para entender aqui se eu fiz aqui, gente? 80% de 1 página. Estou fazendo aqui no improviso. 80% de 1 página, até 2 páginas, né? É muito 2 páginas para considerações finais, é muita coisa. Mas tem gente que gosta de falar, né? Nesse finalzinho. Mas fica aí a dica da quantidade de texto que deve se escrever. Vamos tirar como base aqui quanto que elas escreveram, ó. Elas escreveram 1 página, né? Pegando esse pedacinho aqui dessas 6 linhas aqui, mais ou menos, com esse texto aqui, ó. 1 página. Bem escrito, né? Bem escrito. Se fosse 80% de 1 página, também estaria bom. Não precisa ser necessariamente 1 página toda ali, né? A questão é você tentar efetivamente concluir todo o seu trabalho, e aqui é um fechamento muito importante, né? Quando é considerações finais e quando é conclusão? Eu tenho uma teoria boa que eu aprendi sobre isso, né? Há controvérsias, como sempre na pesquisa científica, né? Considerações finais é quando você não tem um fechamento estatístico para você provar aquilo que você está falando. Eu provo com a minha população, com a amostra criteriosa e com a minha amostragem, eu consigo afirmar categoricamente isso aqui, né? Então, quando você consegue provar, você conclui. Quando você não consegue provar e você tem reflexões, né? E, digamos, apontamentos a serem debatidos, você faz considerações. Então, considerações... Ou seja, professor, a conclusão seria mais com um trabalho quantitativo e as considerações finais mais qualitativo? Exatamente. Exatamente isso. Considerações finais para estudos quali e conclusões para estudos quanti, né?
E por fim, nós temos as referências, que não são mais referências bibliográficas, né? No passado, a gente tinha consultas tão somente para livros, né? Hoje a gente consulta muita coisa. Bula de remédio, papel jogado no chão, uma palestra virtual, uma palestra física, material, apostila do professor, documento, artigo jornalístico na internet sem autor, artigo jornalístico na internet com autor, periódicos publicados, enfim, temos uma quantidade de coisas. Então, não é mais só referências bibliográficas. Hoje nós temos referências, né? E aí também tem que ser em ordem alfabética, né? E tem a ordem certinha da BNT ali, como deve ser escrita cada uma dessas referências. Ok, gente. Ok. Essas Algum... gravações você vai disponibilizar lá na sala, certo? Vou. Deixa eu Ótimo. só aqui. Deixa eu ver como que eu faço para fechar aqui. Será que se eu fechar aqui o cabo com tudo? Deixa eu ver. Estão aí ainda, né? Opa, beleza. Parar a apresentação. Pronto. Deixa eu suspender a gravação aqui, já para não ficar longa demais.